Paz e graça, amado. Mais uma vez, estamos aqui no nosso ensinamento, nossa série de ensinamentos sobre a nossa viagem em Deus. É um ensinamento que começamos já há um tempo. Estamos a falar da nossa viagem em Deus. Como bem sabemos que nós, como humanos, começamos a nossa viagem quando recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. É a nossa viagem que começa nesse processo de conhecer Deus, conhecer os planos de Deus, o desígnio de Deus, os propósitos de Deus relacionados à nossa vida. É da mesma forma que a nossa viagem aqui na Terra começa quando nós nascemos, ali começamos a nossa viagem, quer dizer, desde a infância até a idade adulta ou até a nossa morte. Então conseguimos definir a vida terrena como uma viagem, e da mesma forma que conseguimos perceber que há um aspecto da viagem no que diz respeito à nossa vida cristã. Então, começamos uma série de ensinamento denominado a nossa viagem em Deus, descrevendo a necessidade dessa viagem, que não tem foco no céu, mas trabalhar sobre a execução dos propósitos de Deus relacionado à vida de cada um de nós. Então, nessa série de ensinamento, dividimos aquilo. A primeira parte falamos sobre a nossa viagem em Deus como numa forma de introduzir o conceito relacionado à viagem, e na segunda parte nós começamos a abordar o que nós definimos como a viagem na perspectiva de Jacó, que também faz parte desse grande tema que é a nossa viagem em Deus. Então, já há um tempo estamos a falar da viagem na perspectiva de Jacó. Então, já estamos na nossa sétima sessão agora, estamos na nossa sétima sessão. E sem mais perca de tempo, gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Gênesis 33, 18 a 19. Vou ler em nome de Jesus. Gênesis 33, 18 a 19, a Bíblia diz o seguinte: tendo, pois, retornado a Padan Aram, Jacó, sã e salvo a cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguerá o seu acampamento. Ele erigiu um altar, denominou El Eloi Israel, Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Aqui conseguimos ver algo que é interessante, muito interessante, é que estamos a ver a pessoa de Jacó, que agora sim ele, como nós conseguimos ver durante alguns ensinamentos anteriores, conseguimos ver Jacó nesse processo de Padan Aram, até agora onde ele chega em Siquém. E uma das coisas que nos chama a atenção aqui em Siquém é que ele começa a ser, como posso descrever de uma outra forma, a funcionar como uma pessoa responsável no processo, no sentido de adquirir terras, comprar terras, fazer investimento. E isso é o que nós conseguimos ver aqui nesse texto. E a Bíblia nos diz que por 100 peças de prata,
desculpa, Jacó adquiriu do pai de Siquém uma porção de terra, e lá, e o que nos chama a atenção é que ele erigiu um altar e chamou desse altar Elohim, quer dizer simplesmente o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. O que me chama a atenção nesse aspecto de Jacó em Siquém é o facto de Jacó estar nesse processo de possuir mais Deus. Está nesse processo de possuir mais Deus. Por quê? Porque quando Jacó teve nesse processo de fugir do seu irmão, que era Esaú, a Bíblia nos mostra que ele chegou, estamos no livro de Gênesis 28, a Bíblia nos mostra que chegou num sítio onde ele passou a noite e colocou a cabeça numa pedra e teve um sono. Só que uma das coisas que nós vimos é que Deus, falando a Jacó, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, e disse também que eu sou o Deus de Isaac. O que nós conseguimos perceber é que Deus é um Deus de relacionamento. Para dizer, se Deus diz que ele é o Deus de Abraão, é na base da aliança que ele fez com Abraão. Se ele é o Deus de Abraão, é na base de uma viagem, de uma caminhada, de um conhecimento, de um relacionamento, de alguma coisa específica que ele teve com Abraão. Então, há esse sentido de Abraão pertencer a Deus, há um sentido de Abraão ter possuído Deus, há um sentido de Abraão ter feito de Deus o Deus dele. Quer dizer, chegar nesse ponto de possuir Deus, chegar nesse ponto de conquistar Deus, se for para usar a expressão. Então, Deus está a dizer: eu sou o Deus de Abraão, e Deus volta a dizer: eu sou o Deus de Isaac. Mas a nenhuma parte, em Gênesis 28, a nenhuma parte Deus disse que ele era o Deus de Jacó. E ali conseguimos ver que Jacó continua a caminhada dele 20 anos depois, tempo que ele passou em Padan Aram. A Bíblia nos mostra que era tempo difícil, tempo de luta, essa coisa aí toda. E no processo da continuidade da sua viagem, chega nesse passo onde ele está em Siquém. Chega nesse espaço onde ele está em Siquém, e ali Deus vai dizer: não, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas aqui Jacó apresenta um aspecto muito importante. É para dizer que ao longo da minha caminhada, ao longo da minha viagem, eu aprendi a possuir Deus, eu aprendi a ganhar mais de Deus na minha vida. Eu aprendi a conquistar o coração de Deus. Acredito eu que um dos aspectos muito importantes no processo da caminhada no qual nos encontramos, possuir cada vez mais Deus, conquistar cada vez mais Deus, se encher de Deus. Acredito que é um dos aspectos muito importantes para todos nós. E aqui é o que nós conseguimos ver com a pessoa de Jacó, quando ele está aqui em Siquém, onde ele está a dizer: eu sou, onde nós conseguimos ver onde nós conseguimos ver Jacó falando que ele estabelece um altar, e ele vai chamar a Deus de Elohim Israel, quer dizer simplesmente o Deus de Israel. E o que
pode me chamar a atenção também em Siquém é esse aspecto que nós chamamos de altar, sabe? Antigamente, o que nós conseguimos ver na vida de Abraão, na vida do Isaac, que são os patriarcas, nós conseguimos ver esse aspecto específico que era de estabelecer altar. Quer dizer, altar, na verdade, são memórias, se podemos falar de uma outra forma. Os altares, na verdade, são memórias. E o que é que isso quer dizer verdadeiramente? Isso quer dizer que, ao longo da nossa caminhada, nós armazenamos memórias. Ao longo da nossa caminhada, nós chegamos ao ponto de armazenar memórias. E essas memórias são importantíssimas. E o que nós conseguimos ver é que não há como descrevermos uma caminhada com Deus sem ter o aspecto de memória armazenados. O que é que isso quer dizer? Há um conjunto de memórias relacionadas à nossa caminhada com Deus. Por exemplo, depois de 5 anos de caminhada com Deus, talvez aconteça que nesse processo da caminhada, depois de 5 anos, surgiu uma situação no qual eu fui confrontado a mim mesmo, numa situação no qual eu não tinha saída, eu estava numa situação em que era muito difícil eu superar as realidades no qual eu me encontrava e talvez os meus gritos não mudaram nada. Talvez as famílias não conseguiram me apoiar, me ajudar. Talvez o conjunto de todas as coisas que eu passei naquele momento foram muito difíceis, muito confrontadores e que me obrigaram a fazer o quê? A buscar a Deus. Nesse processo de busca de Deus, o que é que acontece? É que Deus se revela a mim como um Deus que consegue me dar uma solução numa situação prática em que eu me encontrava. E é o caso daquilo que nós conseguimos ver quando olhamos para os altares na Bíblia. Quer dizer, não são simplesmente monumentos que são levados ou colocados só na base dos sentimentos, mas são monumentos que foram erguidas na base de uma necessidade específica. Quer dizer, eu tenho passado por situações e nessas situações no qual me encontrava, como eu não tinha saída, eu invoquei o Deus de Israel, eu invoquei o Deus dos meus pais, eu invoquei o Deus Criador do céu e da terra e Ele me respondeu na situação em que eu me encontrava. Então, quando nós olhamos para os altares, nós conseguimos ver o conjunto de memórias que nós já acumulamos durante a nossa caminhada com Deus. É para dizer que não há como descrevermos a nossa caminhada com Deus sem memórias. Por quê? Porque o que precisa definir a nossa caminhada com Deus, desde o momento em que nós começamos a caminhada até o momento em que nós nos encontramos, o que precisa definir a nossa caminhada com Deus é simplesmente memória, o conjunto de memória que nos marcou ao longo da caminhada, o que é que eu experimentei com Deus, o que é que Deus me mostrou, quais são os passos que eu marquei, o que é que eu descobri depois de ter passado nisso, qual é a revelação de Deus específica que eu recebi nessa situação prática no qual me encontrava. Isso sim são daqueles aspectos que nós definimos como memória e que são importantíssimos numa caminhada específica. Como para dizer que não há caminhada sem memórias. E por isso nós conseguimos ver aqui
Jacó, que olha, chega em Siquém, depois de ter comprado o espaço, a terra, ele vai erguer um monumento, um altar, e vai chamar Deus de quê? De El Eloi Israel. É para dizer, agora sim, esse Deus que era o Deus de Abraão, agora sim, esse Deus que era o Deus de Jacó, Deus de Isaac, agora sim, ele também se tornou meu Deus. Então, é para dizer que de uma forma oficial, eu declaro que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac também é o meu Deus. Então, nós conseguimos ver o quê? O altar levantado lá no Siquém como uma memória que faz que Jacó consegue possuir cada vez mais Deus. É para dizer que nos encontramos num processo, onde nós precisamos adquirir cada vez mais Deus na nossa vida. Então, isso é uma das coisas que é muito importante. E nesse preciso momento, há um conjunto de coisas que nós precisamos fazer. Há um conjunto de coisas no qual nós precisamos nos alinhar. Por quê? Porque nós somos chamados a conhecer Deus e a conhecer cada vez mais Deus, a nos afundar cada vez mais nesse conhecimento profundo de Deus para a vida de cada um de nós. Uma das coisas também que eu gostaria talvez de reforçar nesse processo de possuirmos Deus, conhecer mais Deus, aquilo está ligado a um aspecto de nos conhecer a nós mesmos. Por exemplo, nós olhamos para, o livro de Jeremias 1:5, se não me engano, onde Deus diz: antes que eu te formasse na madre da tua mãe, eu te conheci. Uma das coisas que nós precisamos saber é que a palavra usada a conhecer nesse texto é a palavra Yadá. E essa palavra Yadá é a mesma palavra que foi usada quando a Bíblia nos mostra que Adão conhecer a sua mulher Eva e tiveram um filho. Quer dizer, essa palavra Yadá tem um sentido de conhecer de forma íntima. É um conhecimento íntimo que podemos olhar, por exemplo, nesse contexto de Adão. É um conhecimento íntimo no qual ele, se relacionando com a esposa, consegue depositar a semente na esposa, e a esposa, essa semente, produzir o filho que é o Caim, ou produzir o filho que é Abel, por exemplo. Quer dizer, Adão deixa a semente e essa semente vai produzir alguma coisa. É a mesma coisa quando Deus disse que antes que eu te formasse na madre da sua mãe, eu te conheci. Quer dizer, o Yadá é para dizer que houve um relacionamento íntimo no qual eu, Deus, depositei de forma específica a minha semente em ti. É para dizer que todos nós que temos Deus na nossa vida, nós recebemos de Deus uma semente, e essa semente se encontra em cada um de nós, e nós somos chamados a viajar de forma profunda com Deus, a viajar cada vez mais com Deus, para poder, nesse processo da viagem com Deus, procurar a nos conhecer a nós mesmos. A única forma em que nós podemos aprender a nos conhecer a nós mesmos é quando nós nos submetemos nesse processo da viagem com Deus. Mais conhecemos Deus, mais investimos o nosso tempo em viajar em Deus, em conhecer a Deus, mais
nós chegamos ao ponto de nos conhecer a nós mesmos. Então, isso sim é a realidade do que? De Siquém. É esse processo em que nós entramos nesse processo e procuramos ganhar Deus, conhecer cada vez mais Deus. E mais conhecemos Deus, mais que ganhamos Deus, mais aprendemos a nos conhecer a nós mesmos. Então, o desafio de Siquém é procurar possuir Deus. O desafio de Siquém é o desafio no qual Jacó se encontrou, onde ele conseguiu dizer que não, agora sim, o Deus de Abraão, o Deus que é o Deus de Isaac, agora sim é o meu Deus. Esse Deus é o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Obrigado.